Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Nós vamos dar continuidade à exposição que foi iniciada hoje pela manhã. Nós expomos hoje pela manhã o versículo 1 ao versículo 6. E hoje nós continuaremos expondo, e agora à noite nós continuaremos expondo do versículo 7 até o versículo 16. Gênesis capítulo 16. Versículo 7 ao 16, mas nós leremos novamente todo o capítulo como foi feito hoje pela manhã. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja contra ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habilitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Deus bendito, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde fugiremos? Se subirmos aos céus, lá Tu estás. Se descermos ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomarmos as asas da alvorada, as asas da manhã, e nos confins dos mares nos escondermos, Senhor, ainda lá Tua mão estará, e ainda lá a Tua presença nos contemplará. E adiante da Tua presença, Senhor, que nós estamos desejosos de que o Senhor sonde-nos e veja se há em nós algum caminho mau, e então nos guie, Senhor, num caminho reto, num caminho da eternidade. Nós ansiamos isso da Tua parte, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós vimos a primeira parte desse texto e vimos acontecendo diante de nós um efeito dominó, um pecado conduzindo a outro pecado. Nós vimos que a incredulidade e a impaciência andam de mãos dadas e conduzem à impiedade. Nós vimos que a incredulidade e a impaciência nos faz interpretar erroneamente os fatos acerca da providência do Senhor. Nós vimos o grave pecado que Abrão cometeu com relação ao adultério que ele praticou. Nós vimos também o perigo que é
termos mulheres que não são pastoreáveis e conduzidas pelos seus maridos, e maridos que são fracos líderes, que não conduzem espiritualmente, e nós vimos também a necessidade das esposas darem bons conselhos, mas tudo isso como uma expressão prática do texto. Nós vimos que a interpretação central do texto no tocante ao Evangelho é que o que Abrão, Sarai e Agar tentaram fazer era conseguirem, pelas suas próprias forças, pelas suas próprias obras, cumprir aquilo que seria dado apenas pela graça. Essa é a interpretação central do que nós vimos no texto. E agora, irmãos, nós vimos o primeiro ponto como o efeito dominó do pecado acontecendo diante de nós. Agora, o que nos é mostrado é o fim do efeito dominó do pecado em nós. O efeito dominó, irmãos, que estava posto diante dos nossos olhos foi a primeira peça, lembra a peça dominó? O peteleco. A primeira peça foi a peça da incredulidade, que acionou a peça da impaciência, que derrubou a peça da distorção acerca das intenções de Deus, que tocou na peça da insanidade, que levou a uma proposta de adultério, que levou a pique a peça da consumação do adultério, que acionou a peça de um filho fora do casamento. Mas essas peças, irmãos, não pararam aí. Há algo pior que aconteceu depois. Nós vemos, irmãos, a desgraça que tudo isso gerou. Se nós pegarmos atalhos, irmãos, sempre experimentaremos as desgraças que nós temos visto aqui, irmãos. Não é à toa, queridos, não é à toa. A nossa razão tola, ela nos faz parecer bom o atalho, que na verdade não é. E nós estamos vendo isso aqui acontecer diante de nossos olhos. Tudo isso, irmãos, derrubou uma outra peça. Veja o que aconteceu aqui, por favor, no versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Venham comigo, por favor, para Provérbios, capítulo 30, por favor. Provérbios, capítulo 30. O livro de Provérbios, irmãos, ele é interessante porque é um livro de sabedoria. E ele não lida, embora eu discorde que ele não tenha um caráter de lei, de ordenança também, como alguns teólogos defendem, mas é fato que o seu gênero literário não é um gênero de lei. Como é que está o livro de Provérbios? É a observação de fatos, a repetição de padrão, então implica uma interpretação acerca do que é sábio. E aqui, irmãos, o rei Agur, ele traz uma interpretação interessante acerca do que está acontecendo aqui. Provérbios 30, versículo 21 e 23. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo, quando se torna rei. Sobre o insensato, quando anda farto de pão. Sobre a mulher desdenhada, quando se casa. Sobre a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Irmãos, o que está acontecendo aqui diante de nós é o que a Escritura vai falar posteriormente em termos de sabedoria. Quando um servo se torna herdeiro, qual é a inclinação do coração desse servo? Qual é a tendência? A desprezar o seu senhor, a sua senhora. E é exatamente isso, irmãos, que está acontecendo aqui. O importante é que até aqui, irmãos, os dois personagens que estavam se envolvendo em pecado e cada vez mais se lançando em atitudes impiedosas era Abrão e Sarai. E eles colocaram uma terceira pessoa no meio de tudo isso, Agar, mostrando que os pecados de um podem afetar e machucar outros. Só que aqui, irmãos, é interessante que muitos, numa leitura enviesada e ideológica, querem ver Agar como uma vítima. Sim, irmãos, de alguma forma Agar foi uma vítima. Ela estava lá no cantinho dela. Sarai teve uma ideia maluca por causa do seu coração cobiçoso, fez uma proposta maluca e envolveu Agar em tudo isso. De certa forma, irmãos, Agar foi vítima. Mas o que fica claro a partir de agora, queridos, lembre, não fica peça sobre peça. Um pecado leva a outro pecado. A ideia aqui é exatamente, irmãos, da ideia pecaminosa de Sarai, a leniência de Abraão, a arrogância de Agar, todos pecaram. Todos foram feridos e todos feriram. Porque é isso que o pecado faz conosco, irmãos. O pecado é devastador. Crentes, um dos papéis da pregação do Evangelho dominicalmente é nos lembrar disso. O pecado
é devastador. Nunca vai valer a pena entregar-se a Ele. Nunca vai valer a pena atalhos morais para aquilo que Deus diz. É assim que tem que ser. E nós não vamos fazer assim. Não, irmãos. E o que está posto diante de nossos olhos é exatamente isso. Todos pecaram e todos foram afetados dolorosamente pelo pecado. Agar pecou, irmãos. Agar também pecou. Diz o texto que ela zombava de Sara. E o texto não diz o que é que está claro com relação a essa zombação. Mas nós podemos pensar em algumas zombarias da parte dela. Talvez não mais chamá-la de senhora, mas chamá-la por um pronome de tratamento inferior. Em vez de chamá-la de senhora, chamar de você, tu, né? Se fosse o nosso português. Ou então, ela simplesmente parar na frente de Sarai e começar a alisar a barriga. Como quem diz, eu tenho um filho e você não tem um filho. Ou então, dizer até mesmo, eu gerei um filho para Abrão e você não gerou. Nós não sabemos, irmãos, mas essas coisas não seriam difíceis de acontecer. E aqui a gente não é novela da Record para ficar inventando coisa. Mas o ponto é, ela zombou de Sarai. Agar, irmãos, se ensoberbeceu por ter gerado um filho. Na cabeça dela, ela seria um canal da bênção da promessa de Deus. E aqui vem um ponto, irmãos. Quando o pecado está presente, nós usamos até das promessas de Deus de uma forma carnal. Agar, irmãos, é o exemplo perfeito de todo aquele que acha que faz algo para a sua salvação. Lembra da interpretação central desse capítulo? Agar, Abrão e Sarai, nesse capítulo estão mostrando o esforço da carne, o esforço das obras de conquistar aquilo que apenas pode ser dado e conquistado pela promessa, pela graça. Então, quando Agar, ela concebe aquele filho que na cabeça dela, e até mesmo até então na cabeça de Sarai, seria o filho que Deus prometeu para Abrão, ela começa a se ensoberbecer. Eu sou a mãe do herdeiro de Abrão. Eu sou a mãe daquele que Deus prometeu para Abrão. Agar, irmãos, é exatamente o coração de todo homem que acha que pode fazer alguma coisa para efetivar a promessa de Deus. Que pode efetivar a promessa de Deus. Do romanista ao arminiano, do espírita ao islâmico, do religioso ao ateu, se ensoberbece porque acha que ajudou Deus em algo. Eu que aceitei Jesus, eu que abri meu coração para que Jesus pudesse entrar, foi eu que escolhi a Deus, foi meu livre-arbítrio. Isso é simplesmente Agar falando, sou eu que faço, sou eu que providenciei com que a promessa de Deus fosse aplicada a mim. Esse desprezo, irmãos, de Agar derrubou uma outra peça, uma peça derrubando outra, que foi a ira de Sarai. Veja o versículo 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Irmãos, depois da consequência do erro iniciado por Sarai, a própria Sarai vai até Abrão com um ar de justiça. Com um ar de justiça. Ela repreende Abrão, irmãos, pelo fato de a sua serva ter concebido e estar a desprezando. Só que, irmãos, se você está acompanhando comigo o texto, o que ela está sofrendo é fruto do seu próprio pecado. Foi ela que pensou isso, foi ela que desejou isso. E ela coloca então a culpa em Abrão. E sabe o que é mais agravante de tudo isso aqui, irmãos? Ela toma o nome do Senhor em vão, quando ela o convoca, o invoca como juiz de uma causa que ela era culpada. A cegueira do pecado, irmãos, faz com que nos problemas da vida nós sempre nos vejamos como vítimas e nunca nos analisemos como pecadores que contribuíram de alguma forma para o problema que está posto em nós sobre a nossa vida. Preste atenção sobre isso, irmão, que isso nos ajuda muito a lidarmos com as situações da nossa vida. Quando nós estamos cegos por causa do pecado, nós sempre olhamos o outro culpado, ao ponto mais ridículo que nós temos visto aqui nesse texto. Ao ponto mais ridículo, que é Sarai, que fez todo o planejamento, chegar para Abrão
querendo tirar satisfação pelas consequências do erro dela. É isso que o pecado faz conosco. Marido, mulher, nunca se coloque numa posição de totalmente inocente. Nos conflitos do lar, pare, pense, o que é que eu fiz que contribuiu para isso? O que é que eu deixei de fazer que fez com que tudo isso tivesse chegado? Possa ser que você, em termos de responsabilidade, tenha 5% em tudo isso, mas ainda assim são 5% que precisam ser confessados. Filhos, a mesma coisa com seus pais. Irmãos com irmãos. Patrões e empregados. Quando o pecado nos cega, nós distorcemos tudo e nos colocamos sempre como vítimas e nunca como os agressores. Mas está posto aqui nesse texto, irmãos, que todos são vítimas e todos são agressores. Todos são agressores. O autoexame, irmãos, passou longe em Sarai. E isso a conduziu a uma postura irascível e mais tola ainda. Discutir com Abrão por algo que ela era a principal culpada. Embora, irmãos, como nós vemos, pactualmente Abrão fosse responsável, realmente o responsável por tudo que estava acontecendo. Ela poderia ter a sua culpa individual no pecado, mas a culpa de Abrão não era apenas pelo pecado dele ter aceito, mas o pecado de não ter impedido tudo isso. E é o que nós temos visto, homens, acerca do nosso papel como maridos federais, cabeças das nossas famílias. A culpa da nossa esposa, ela vai prestar conta diante de Deus, como um indivíduo moral, um ser moral. Mas Deus nos constituiu como cabeça pactual. Ah, pastor, mas eu não concordo. Então você tem um grande problema, irmão. Cristo não é o seu cabeça pactual e você não é a noiva dele. Então arregaça suas mangas e pode providenciar a sua salvação. Porque nós só temos a nossa salvação porque Cristo é o cabeça pactual. E o padrão do casamento é exatamente a mesma coisa. Maridos, cabeças pactuais. A esposa tem culpa? Tem. Moralmente do seu pecado. Mas os homens têm culpa dos seus próprios pecados e dos pecados da sua família. Responsabilidade pactual de pastorear, supervisionar e afugentar a serpente do jardim de Deus chamado família. Embora, irmãos, haja esse aspecto aqui do pecado de Abrão, ainda assim fica clara a tolice de Sarai de agir dessa forma. E então, irmãos, essa peça da ira de Sarai tocou novamente a falta de liderança do marido. Veja o versículo 6, a parte A. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Vocês percebem, irmãos? Abrão foi negligente antes, Abrão foi negligente depois. Agora nessa situação. Por mais que essa resposta seja útil, irmãos, para nos mostrar que realmente Abrão não fez o que ele fez considerando Agar como uma segunda esposa, como uma concubina. Porque veja, ele não fala, faz o que tu quiseres com a minha concubina. Faz o que tu quiseres com a minha segunda esposa. Ele nem fala, faz o que tu quiseres com a mãe do meu filho. Ele fala o que tu quiseres com a tua serva. Isso deixa claro que o coração de Abrão não estava cometendo diretamente, embora ele tenha cometido um pecado sexual. Mas ainda assim, irmãos, ele fugiu da responsabilidade de resolver a situação. Ele deveria ter chamado, conversado com Sarai, conversado com Agar, ter resolvido o conflito ali. Não, o que é que ele faz? Te vira. Resolve tu o problema com a tua serva. Está na tua mão. Faz o que tu quiser. E ela fez, irmãos. Ela fez o que ela queria. Ela humilhou a escrava. Pecado gerando pecado. Maltratou-a, humilhou-a. Versículo 6b. Sarai humilhou-a e então vem a outra peça. E ela fugiu da sua presença. Irmãos, o interessante é que ela não simplesmente fugiu da sua presença. Veja o versículo 7. Ela parou junto à fonte de um caminho de Sur. O caminho de Sur, irmãos, embora o texto não complemente isso, mas uma rápida pesquisa mostra isso, é exatamente o caminho de volta para o Egito. Agar, uma egípcia, estava voltando, saindo da família da promessa
e voltando para a terra do Egito. Irmãos, veja o que é que o pecado está fazendo com essa família, irmãos. Deus disse a Abraão: por meio de ti, por meio da tua família, eu vou abençoar as nações da terra. Aí já ficou claro o que Abraão fez lá no Egito, trazendo maldição sobre um povo. Aí novamente, uma que é estrangeira e está no meio deles, está voltando para a terra do Egito, voltando para os seus deuses, e preferiu fugir da família da aliança a permanecer, a voltar para os seus próprios deuses. Ela preferiu fugir a permanecer com eles. Irmãos, o pecado não é brincadeira. O pecado não é brincadeira, irmãos. E nós não resolvemos o problema do pecado relativizando, fazendo taxações. Isso é radicalismo, isso é farisaísmo, isso é neopuritanismo, isso é aquilo outro. Nós não resolvemos a questão assim. Se nós estivermos equivocados acerca do que é o pecado, do que é a lei de Deus, nós vamos sofrer muito, irmãos. Ele destrói tudo o que toca. Ninguém sai ileso. Os pecados dos pais afetam os filhos profundamente. O pecado dos filhos afetam os pais profundamente. O pecado do esposo afeta a esposa, da esposa afeta o marido. Irmãos, é pior que uma bomba de estilhaços. Quem é militar sabe, quem já assistiu filme de guerra sabe. Muitos militares morrem por causa de uma bomba de estilhaço. Uma pequena bomba. Eu estou esquecendo agora o nome. Granada. Uma granada que explode e estilhaça. O pecado é pior do que isso, irmãos. E é exatamente o que está posto diante dos nossos olhos. Ninguém sai ileso, ninguém fica totalmente passivo, todos sofrem, todos causam sofrimento. Um pecado chama outro pecado. O pecado, irmãos, é um estômago insaciável, gritando o tempo todo: me dá, me dá, me dá. Não brinquemos, irmãos, com o pecado. Não sejamos pacientes com os nossos próprios pecados. Não sejamos relativizadores com aquilo que Deus diz e que a gente sabe que é correto. Ah, pastor, mas parece que está dando tudo certo. Sarai pensou a mesma coisa. Vai dar certo. O que é que pode dar errado? É minha serva. Ela está na minha casa. O que é que pode dar errado? A lei mesopotâmica diz que tem que ser assim. O que é que pode dar errado? Tudo. Tudo. Irmãos, mas sabe o que é mais surpreendente nessa narrativa? O que é mais surpreendente, irmãos, que acontece aqui é que alguém segura a peça de dominó para que não derrube a próxima. Alguém para o efeito dominó. Sarai pecou, Abrão pecou, Agar pecou, pecado atrás de pecado, mas nesse contexto, irmãos, brilha a glória da graça soberana de Deus. Porque alguém apareceu para Agar. Alguém fez com que todas aquelas peças pararem de cair. Então restaurou a vida desses irmãos. Ao fugir da presença de Sarai, queridos, Agar se depara com alguém que muda a sua vida. E essa visão muda a sua vida e a visão de tudo o que ela estava fazendo. A percepção dela, essa visão que ela teve dessa pessoa, esse encontro com essa pessoa, mudou a sua visão das coisas, mudou aquilo que ela estava falando. É tanto que a ênfase ela dá é: aquele que me vê, eu vi. Aquele que me vê, eu vi. Deixe-me então, irmãos, rapidamente explicar quem é essa figura que aparece aqui para Agar. Veja o versículo 7. Tendo-a achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Irmãos, quem é esse ser que aparece aqui, o anjo do Senhor? Perceba, é o anjo do Senhor com A maiúsculo. Eu estou fazendo essa ênfase por causa de uma questão, irmãos. É importante nós sabermos quem é essa pessoa, esse personagem, para entendermos o que está acontecendo aqui. Porque não se trata de um anjo qualquer. Todos os textos em que esse anjo aparece aqui, irmãos, faz-se questão de fazer distinções entre todos os demais anjos e esse anjo.
O próprio texto dá os sinais disso, irmãos. Pastor, como é que o editor soube que o texto dá os sinais? Que esse anjo não é qualquer anjo, não é um anjo com A minúsculo, mas é o anjo com A maiúsculo. Veja alguns indicativos, irmãos, que fazem essa distinção desse anjo aqui no texto. Veja o versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Isso lembra vocês a fala de alguém? Quando Deus se manifesta para Abrão, ele diz: eu multiplicarei a tua descendência. Esse anjo do Senhor volta-se para Agar e fala: eu multiplicarei. Que anjo tem autoridade de fazer uma promessa dessa, irmãos? Que anjo tem autoridade de garantir algo desse tipo, queridos? Um anjo qualquer nunca falou e nem falará, irmãos, dessa forma na Escritura Sagrada. Ele nunca pode tomar na primeira pessoa a mensagem que lhe foi dada. Sempre é: assim mandou dizer o Senhor. Ou simplesmente fala na terceira pessoa. Mas esse não. Ele toma para si na primeira pessoa: eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou operar. Mas especificamente, irmãos, essa fala tem o mesmo padrão da fala de Deus a Abrão. E aí vem o segundo indicativo, irmãos. Veja a resposta de Agar, versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falara. Ela invocou o nome do Senhor que lhe falara. E veja o que ela diz: tu és Deus que me vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. A resposta daqueles que têm um encontro com o anjo do Senhor com A maiúsculo é uma resposta de adoração a esse anjo. Ela dá um nome a esse anjo que só pode ser dado a Deus. Eu vi o Deus que me vê. Será que eu não vi aquele que me vê? Tu és Deus que me vê. Ela se refere ao anjo e invoca ao Senhor que falara com ela. Irmãos, todas as vezes que os anjos com A minúsculo são enviados como mensageiros terceirizados do Senhor, eles falam referendo-se ao Senhor. E quando qualquer homem quer invocá-lo, quer adorar a estes anjos, quer fazer qualquer outra coisa, ele fala: não faça isso, eu sou servo do mesmo Deus que você. Sou teu conservo, servimos juntos ao mesmo Deus. Esse anjo nada faz, e Deus não permitiria que isso fosse dado, tais atributos, tal nome fosse dado a Deus. Inclusive, irmãos, é a primeira vez que Deus é nomeado na Escritura Sagrada por um homem: Agar, tu és Deus que me vê. Tu és Deus que me vê. Quem é esse anjo, portanto, irmãos? Há um claro consenso, queridos, de que esse anjo com A maiúsculo é uma manifestação do Cristo pré-encarnado. É uma teofania, ou, sendo mais específico, uma cristofania, a manifestação da segunda pessoa da Trindade. E por que dessa forma, irmãos? Ele aparece diversas vezes de Gênesis, especialmente de Gênesis a Juízes, e é exatamente o mesmo anjo que foi profetizado no último profeta na revelação da Antiga Aliança, Malaquias, que disse que Deus enviaria ao povo o anjo da aliança, e que viria antes desse anjo da aliança um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Quem foi o mensageiro que preparou o caminho do Senhor? João Batista. Quem veio após ele? Cristo Jesus, o Deus encarnado. E Deus prometeu: virá o anjo da aliança após esse mensageiro. É o mesmo anjo da aliança, irmãos. Esse texto, irmãos, é interpretado pelos apóstolos exatamente se referindo a Cristo. Mas aí, querido, pode surgir uma dúvida, e uma dúvida importante. Mas, pastor, por que está se referindo a Cristo como um anjo, se sabemos, e o autor de Hebreus diz isso, a gente acabou de ver isso nas exposições de Hebreus, que ele não é um anjo, é o próprio Deus. Que os anjos são criaturas e Cristo não foi criado. Não é exatamente isso que a seita herética dos testemunhas de Jeová dizem ser Cristo um anjo? É uma pergunta importante para ser esclarecida aqui, irmãos. A resposta, irmãos, é que esse é um aspecto da manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Há diversas manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Esse é um da sua revelação de quem ele é e da sua obra. O que a seita e os hereges do Testemunho de Jeová dizem é que ser anjo é a natureza de Cristo, ser um anjo criado. Mas o ponto aqui é que Deus toma um aspecto da obra de Cristo, do seu ser, e revela nesse anjo do Senhor. Por quê, irmãos?
Nós sabemos, nós temos visto, e nós vamos aprofundar isso depois no Catecismo Maior, que Cristo ele exerce 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. O ofício de profeta dele é revelar Deus à igreja. Ora, qual era o papel dos anjos antes de existirem profetas ordenados no Antigo Testamento? Revelar Deus aos homens. Então, quando Cristo, exatamente nesse período pentateuco, antes da manifestação do primeiro profeta, que é Moisés, se revela dessa forma, é como se esse anjo do Senhor fosse o profeta do Senhor, o próprio Cristo, anunciando o seu ofício de profeta, que revela Deus perfeitamente aos homens, porque ele é o próprio Deus encarnado. Esse é um aspecto, irmãos, ou um modo da autorrevelação dele. Não o que a seita dos testemunhos de Jeová dizem que é a natureza dele. Cristo não é um anjo, não é o maior de todos os anjos, ele é o próprio Deus, criador dos anjos. Agar, irmãos, se encontra com a manifestação do Cristo pré-encarnado. E o que é que ele faz, irmãos? Veja que fantástico que ele faz, irmãos. Ele confronta o seu pecado, ele restaura, ele faz uma promessa. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a estrutura do Evangelho. Hoje a gente vive uma geração mimimi. Como eu já ouvi de presbiterianos dizendo: você fala de pecado demais. A gente não pode falar de pecado para as pessoas, isso vai afastar as pessoas. Você tem que falar mais da graça de Deus. É claro que a gente tem que falar da graça de Deus, mas é tolice negar um ministério que Deus faz no meio dos homens. O próprio Cristo pré-encarnado, o anjo do Senhor, a primeira coisa que ele faz com Agar, que está fugindo, que foi vítima, que foi maltratada, repreende-a, porque ela também é arrogante. Ele repreende. E é isso que o Evangelho faz conosco, irmãos. Cristo, ele nos humilha. A lei confronta o nosso pecado, para que nós percebamos: nós não somos bons. Nós não conseguiremos proporcionar a nossa própria salvação. Nós necessitamos desesperadamente de Cristo. E então, depois que estamos humilhados e prostrados, nós somos levantados pela promessa, pela graça, pela misericórdia do Senhor. E é o que ele faz com Agar, irmãos. Veja, por favor, o versículo 8 e 9. Disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Irmãos, veja que coisa que o Senhor está falando para Agar. Primeiro, ele se refere a Agar, não falando: Agar, ó vítima Agar. Ele diz: Agar, serva de Sarai. Ele lembra a Agar o que ela é. Agar, você é serva. Você está agindo de maneira arrogante, altiva, prepotente. Ele a chama pelo nome, diferente de Abrão, que simplesmente falou: a tua serva. Isso mostra a ternura dele para com Agar. Mas ele diz: você é uma serva. Para onde tu vem, de onde tu vens e para onde tu vais? É claro que ele sabia para onde ela iria. Mas a mesma coisa que Deus fez com Adão. Adão, onde estás? Caim, cadê o teu irmão? Ele pergunta para que nos dê a oportunidade de confessar. E ela diz o que ela está fazendo: eu sou serva de Sarai, mas eu estou fugindo de Sarai. Isso era um pecado sério naquela época, irmãos, e sempre foi na cultura do mundo antigo. Um escravo ou um servo fugindo do seu senhor. Irmãos, ele lembra a posição que ela está e depois escancara o que ela está fazendo. Ela está fugindo. E ele diz mais: volta. O que é que Sarai estava fazendo contigo? Humilhando-me. Aí o anjo do Senhor fala: volta e humilha-te. E humilha-te. O caminho não é altivez, o caminho não é arrogância, o caminho é humilhar-se. Humilhar-se. Mas ele não pisa apenas, ele não simplesmente pisa, irmãos, para nos deixar no chão. Ele pisa e nos levanta com suas promessas. Ele faz a mesma coisa com Agar, dizendo: disse-lhe mais um anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele sairá entre os homens
como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Queridos, Cristo faz uma promessa a Agar. Só que, se a gente perceber uma coisa, essa promessa é bem diferente da promessa que ele fez a Abraão. Embora pareça ser a mesma coisa no início, né? Eu te multiplicarei a descendência. Mas o que está por trás do conteúdo é diferente. Porque, irmãos, Deus não trata da mesma forma aqueles que não estão no pacto. E por mais que Agar estivesse sendo aqui alvo da graça do anjo do Senhor, Ismael não era o filho do pacto. Isso fica claro lá em Gálatas capítulo 4, que nós voltaremos a ele na ocasião oportuna, quando Paulo interpreta os escritos de Moisés dizendo: põe para fora a serva, a escrava com o seu filho, porque ele não herdará a promessa do pacto. Então aqui, irmãos, nós temos que separar as duas coisas. Há uma manifestação de graça a Agar enquanto indivíduo, mas o ponto aqui é que também está sendo feita a revelação do Evangelho, deixando claro, aqueles que não fazem parte do pacto não usufruem das mesmas promessas. Eu estou fazendo uma promessa de expansão. Você vai ser numeroso, você vai ser forte, você vai ser um jumento selvagem. Você pode pensar assim, isso é elogio? É, nesse contexto é. Você vai ser um jumento selvagem, forte, vigoroso, mas vai ser violento. E a sua mão vai estar contra todos, e a mão de todos vai estar contra você. Há uma bênção aqui, há uma promessa, mas de modo algum é aquela bênção no Evangelho. É simplesmente uma coisa aceitável. O que é que nós estamos vendo aqui, irmãos? Nós estamos vendo exatamente o que Deus continua fazendo com os homens. Apenas o seu povo, apenas os crentes em Cristo Jesus recebem as promessas da graça, que não são simplesmente promessas aceitáveis, mas são promessas abundantes. Mas a todos os homens, Ele abençoa. A sua graça providente sustenta-os, mas de forma alguma isso traz benefício salvador para esses homens. Muito pelo contrário. No dia do juízo, todos aqueles que desprezaram a Cristo, todos aqueles que receberam o sol que brilhou, a chuva que caiu, o vento que tocou a face, o alimento que alimentou o estômago e não renderam glórias a Deus, todos esses terão isso voltado contra si. Eu te sustentei, eu te dei e você me desprezou. Você não creu no meu filho que eu providenciei. Cristo, irmãos, vai até a escrava que estava onde estava por causa do pecado dos outros e do pecado dela. Isso é interessante, né, irmãos? Só que o que nos chama a atenção, queridos, é que o anjo do Senhor poderia ter aparecido para ela assim que ela saiu da cabana, assim que ela saiu dos arredores da tribo, do clã de Abraão, assim que ela caminhou 1 quilômetro. Poderia? Poderia. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele deixou ela chegar o máximo que ela poderia. Ela foi até um poço no meio do deserto, quando ela estava cansada, para aparecer a ela, irmãos. Ele deixou isso acontecer, queridos, para humilhá-la. E muitas vezes, irmãos, Ele faz isso exatamente conosco. Ele nos deixa caminhar em nosso pecado. Ele nos deixa experimentar o amargor daquilo que Ele falou. Não vá por aí. E nós insistimos. Então, como um pai que quer ensinar uma lição para o filho, ele deixa. Para que então, quando o filho estiver lá humilhado, ele vai até ele e fala: é assim, e não como você pensa, e não como você quer. E então, irmãos, a consequência de tudo isso é que ela invoca o nome do Senhor. Como Enos o fez no passado, ela então une-se aos crentes, ela invocou o nome do Senhor. Ela adorou, ela reconheceu que aquele que havia aparecido para ela era o próprio Deus em uma manifestação. Agora preste atenção, irmãos. Tudo isso é maravilhoso, mas eu preciso fazer uma ressalva aqui importante. Isso não faz de Deus culpado moralmente pelos nossos pecados. Pastor, o Senhor falou que tudo isso aconteceu e isso revela a graça e a glória do Senhor. Sim, mas isso não faz de Deus o culpado. Houve alguns que tentaram fazer isso, e é por isso que o apóstolo Paulo falou: por acaso nós continuaremos pecando para que a graça de Deus ainda abunde mais? De maneira nenhuma. Você está louco? Como pode ver para o pecado aqueles que são unidos a Cristo, que morreram com Cristo? O que está acontecendo aqui, irmãos, não é para nos tornar lícitos os pecados, porque alguém pode falar: aconteceu tudo isso, Deus estava no controle de tudo isso, então
eu vou viver também uma vida de um jeito, até que Deus venha e me rebate. Não. Isso é um pensamento demoníaco, irmãos. Isso não é para licitar, não é para tornar lícitos os nossos pecados, nem para dizermos que nós não devemos nos arrepender, nem para não sofrermos as consequências, mas para nos mostrar que Cristo é gracioso. Apenas nos mostrar, irmãos, que Deus, em sua misericórdia e graça, em sua soberania, conduz tudo como lhe apraz, que o pecado do homem não é maior que a glória e a graça de Deus. Tudo isso nos mostra, irmãos, essa verdade maravilhosa. Isso nos dá, queridos, esperança no meio da dor, do desespero e do pecado. Quando eu e você olhamos para o nosso coração e olhamos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e é uma peça derrubando a outra, é uma peça derrubando a outra, e a gente parece que isso não vai acabar. É dor atrás de dor, pecado atrás de pecado, destruindo, devastando a nossa vida, a nossa família, a sociedade, seja o que for. Isso nos mostra, não vai triunfar o pecado. Há um que para o efeito dominó, há um que cessa tudo e restaura todas as coisas. Davi, irmãos, experimentou bem isso. O seu pecado foi condenado por Deus. O seu pecado trouxe consequências dolorosas para ele e para os outros. Lembra? O seu filho do adultério morreu. O seu pecado foi vergonhoso. Todo Israel soube que o rei ungido do Senhor cometeu 2 pecados terríveis: adultério e assassinato. Mas Deus, irmãos, o perdoou e trouxe exatamente de Batseba a Salomão, o filho que se assentou no trono de Davi, como um tipo de Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Não é Deus dizendo assim: fica tranquilo, faz o que tu quiser com a tua vida que depois eu resolvo. Não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo: eu triunfo sobre o teu pecado, sobre a tua rebelião, sobre a rebelião dos teus parentes, dos homens que estão ao teu redor. O pecado não vai triunfar e não vai prosperar. Da mesma forma, irmãos, com Abrão, embora Deus tenha sido gracioso e parado o efeito dominó, as consequências vieram. O povo que via de Ismael, sabe quem são? Os muçulmanos, que até hoje e desde sempre luta, mata, persegue com os que são descendentes de Abraão pela carne. E não apenas pela carne, pelos que são descendentes de Abraão pela fé. O islamismo, irmãos, essa religião demoníaca, é fruto disso aqui. Atalhos, pecado, nunca vai gerar coisa boa. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos alcança, irmãos, e para o efeito dominó. O pecado causa muita dor. Imagine Sarai cedendo sua escrava para se deitar com o seu marido. Imagine que foi fácil. Louco, insano, impiedoso, sim. Fácil, não. Imagine Abrão se deitando com Agar, pecando contra a sua própria consciência, sabendo que o Senhor reprova aquilo. Fácil, não. Doloroso, sim. Por quê? Porque o pecado governava o coração. Incredulidade e impaciência. O pecado causa muita dor, irmãos. Mas Deus interveio com graça na desgraça do pecado. Saiba, querido, que tal verdade não é para trazer paz, para pecarmos tranquilamente. Tal pensamento, irmãos, não procede do Senhor, mas é para nos dar alegria, esperança e confiança nesse Senhor, quando tudo parece desmoronar, quando não há nenhuma perspectiva, nem dentro de nós, nem fora de nós, quando nós estamos caminhando pelo vale da sombra da morte, e juntando aqui 2 salmos, e olhamos quem nos acudirá, olhando os nossos olhos para os montes. Está aqui a resposta: o Senhor, que aparece para esses que fizeram o que fizeram. Essa verdade, irmãos, é para nos confortar e nos dar esperança que o nosso pecado não prevalecerá sobre Deus. Sua graça é mais forte. Ele triunfará em glória sobre o pecado dos homens. Ele usará até mesmo as ações mais dos homens para que elas cheguem a um propósito maior e mais glorioso. As cores tristes do pecado, ele faz uma pintura alegre. Isso não faz Deus o autor do pecado nem o mal,
mas o faz dele um glorioso soberano, um gracioso soberano, que não permite que os seus inimigos e os rebeldes prosperem em seu reino. A obra de Cristo, queridos, nos livra da feiura, da dor e da amargura do pecado. Você tem sentido a feiura, a dor e a amargura do pecado? Você tem experimentado dessa coisa terrível? Olhe para esse anjo do Senhor. Olhe para esse Cristo. A sua família tem sofrido por causa do pecado? Olhe para esse Cristo. Vivemos em um país que tem sofrido por causa do pecado? Olhemos para esse Cristo, irmãos, e creiamos. Se você cometeu algum pecado e isso te traz dor, reconheça o seu pecado, clame perdão, aceite as consequências, e muitas vezes elas são dolorosas, mas não pare aí. Saiba que não é o fim. Se você está verdadeiramente arrependido, clame por perdão e caminhe com o Senhor. Vá e não peques mais. Deus glorificará, irmãos, o seu nome em nós, através de nós e inclusive apesar de nós. Ele levará a bom termo a sua obra, queridos. Não foi o fim para Sarai, nem foi o fim para Abrão, nem foi o fim para Agar. Inclusive nós veremos que esses nomes não serão mais como eles são, mostrando que não foi o fim para eles. Graças à graça de Deus. Também não é o fim para você se você está arrependido. Deus pode nos resgatar, irmãos, do nosso pecado. No final, sobre toda a desgraça do nosso pecado, insensatez, incredulidade e impaciência, a glória de Deus triunfará. Lembra do efeito dominó que eu falei no início? O efeito só cessa quando ou as peças acabam ou alguém para esse efeito. Nós, irmãos, iniciamos a queda sucessiva de peças, mas Deus, que é rico em misericórdia, interrompe o efeito dominó do pecado para a sua glória. Amém. Louvemos a esse Deus, irmãos, que nos salvou. Oremos. Senhor, como esse texto dilacera o nosso coração, Senhor. Um texto muitas vezes passado de forma batida por nós em nossa leitura bíblica devocional diária, mas um texto que mostra o gosto ruim do pecado que nós provamos, Senhor, por nossa natureza. Nos mostra a dor que o pecado traz à criação, Senhor. Ó Senhor, a natureza geme, aguardando a manifestação dos teus filhos, e nós também gememos, Senhor. E com todo esse gemido, a dor que o pecado nos traz, nós encontramos esperança, força, graça, perdão, o bálsamo para as nossas feridas, na tua graça, Senhor. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos livre de cometermos o pecado principal que aqui foi exposto, Senhor. O pecado de nosso coração e o nosso braço forte tentar conquistar aquilo que somente podemos ter pela graça. Os homens que querem conquistar a salvação pelas suas próprias obras, livra-nos, Senhor, de cairmos nesse pecado. Livra-nos da incredulidade, livra-nos, Senhor, da impaciência. Que o nosso coração caminhe silente, Senhor, descansando no Senhor, como uma criança desmamada descansa nos seios e no colo da sua mãe após de mamar. Que sejamos nós, Senhor. E que então, Senhor, ao vermos todas as desgraças que o pecado tem trazido, nós corramos para o Senhor. Nós não sucumbamos em nosso próprio pecado, nem da nossa família, nem da nossa sociedade, Senhor. Que nós não nos desesperemos como aqueles que não têm esperança, mas que o Senhor seja a nossa viva esperança, não apenas de profissão de boca, Senhor, mas de coração. O nosso coração seja tomado por essas verdades. E Deus, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos aquecer e fomegar o nosso coração, assim como nós não podemos acender fogo com um fósforo e um papel molhado. Mas o Senhor tem poder para aquecer o nosso coração com essas verdades. Por isso, Senhor, consola o teu povo, nos dá força e graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.